favor. Beleza. Meus irmãos, o tema que eu irei falar a vós é sobre namoro. É um tema que muito interessa a nós que somos jovens. Eu acredito que todos aqui têm interesse. Quantos aqui já namoram? Levanta a mão. Eu já namoro, a minha namorada. Poucos? Todo mundo solteiro? Você que é menino já observou aí a menina que está solteira. Você que é solteira já observou aí o menino que está solteiro. E aí já vai dando aquela paricada. Já vai aí ficando esperta, né, esperto com os jovens. É um tema muito interessante, muito atual. Tá tremendo demais aqui, eu vou ter que tirar. Glória a Deus. É um tema muito atual, muito interessante para nós, e a Bíblia tem muitas lições para nos dar. A Bíblia, ela quer nos ensinar muitas coisas, né? Uma pergunta para nós que estamos aqui. Com quem você aprendeu a namorar? Com os padrões da igreja ou com os padrões mundanos? É bem verdade que o que o mundo pensa sobre namoro não é o que a igreja pensa. Então devemos hoje nos orientar conforme a Bíblia nos orienta, para que você seja abençoado em tudo que você fizer. Amém? Então, o que a Bíblia diz sobre namoro, qual a definição de namoro, como deve ser o meu namoro, com quem devo namorar e quando devo pensar em namorar. Essas são umas das perguntas que iremos responder no dia de hoje. Vamos lá. Para começar a minha palestra, eu queria falar sobre esse nome que está escrito aí, Corban. É um termo que não é, claro, brasileiro, mas é algo que eu queria explicar para vocês. No capítulo 15, do versículo 3 ao 6, Jesus vai dizer uma coisa, e isso está escrito assim: Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. Porque Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Paulo, o que é isso aí, Corban? Não entendi nada. É o seguinte, os fariseus, eles fizeram algo que era errado. O que eles faziam? Eles pegavam coisas que eram, dinheiro, por exemplo, que eles deveriam sustentar os seus pais, e eles tiravam uma parte desse dinheiro e dizia que era oferecido a Deus. Nisso que esse dinheiro, que era para sustentar os pais, eles tiravam e diziam que era do Senhor, eles estavam pecando, porque o mandamento mandava honrar o teu pai e a sua mãe. Então eles fingiam que eles tiravam do mandamento de Deus e começavam a entregar aquilo ao Senhor. Ou seja, o meu namoro, ele é para um homem com uma mulher, mas se eu falar que é um namoro, então tá tudo bem, eu tenho permissões para fazer algumas coisas. Esse termo Corban foi o que Jesus utilizou para isso. Estava errado. Não poderia transgredir o mandamento, que era honrar o pai, desonrar o pai e a mãe. Eu não deveria mais, então, cuidar do meu pai e cuidar da minha mãe, porque eu peguei um dinheiro que era para cuidar deles e eu comecei a entregar ao Senhor. Isso aqui é algo que eu quero simbolizar como um namoro. É algo que não existe na Bíblia, mas que a igreja ela trouxe do mundo. Calma lá, eu não estou dizendo que namorar é errado, mas é algo que a igreja puxou para si e nós jovens namoramos.
Só que o namoro não nos dá permissão de fazer certas coisas que nós achamos que dá. Então, o que Jesus estava dizendo aqui é que eles não poderiam tirar o dinheiro de cuidar do seu pai e da sua mãe e dizer que era oferecido ao Senhor. Então, o pai e a mãe ficavam sem dinheiro, porque ele pegou o dinheiro e começou a oferecer para Deus. Digamos que ele guardou uma herança para o Senhor. E não é isso que eles deveriam fazer. Jesus aqui está repreendendo isso. Então, para simplificar, algo trazido para perto do altar. Obrigado. Algo trazido para perto do altar. Ou seja, um presente sacrificial. Só para simplificar, o namoro não é algo que você leva para perto do altar e te dá permissões de fazer algumas coisas. E eu quero falar sobre essas coisas que a Bíblia não permite no namoro cristão. Vamos lá. O que é o namoro? Alguém aqui tem alguma definição de namoro que poderia nos ajudar a entender? Ninguém? Diga, minha querida, desculpa. Pode ser. Namoro é uma preparação para o casamento. Eu concordo com o termo que você utilizou. Alguém pensa algo diferente que quer nos ajudar? Então vamos lá. Para a sociedade, namoro é uma tentativa de trazer para a vida de solteiro os benefícios da vida de casado, porém sem responsabilidades, duas pessoas se envolvendo sem um compromisso do matrimônio. Pode passar aqui, por favor, irmão Alessandro. Então, na sociedade acha que o namoro é uma tentativa de trazer para a vida de solteiro os benefícios da vida de casado, porém sem algumas responsabilidades. Agora vocês estão vendo. Então, para a sociedade, eu digo o mundo lá fora, não na igreja, eles definem o namoro como um casamento sem responsabilidade. Eu não vivo debaixo do mesmo teto com responsabilidades igual a que eu fosse casado. Embora você deve conhecer muitos namoros que as pessoas vivem debaixo do mesmo teto e não são casadas. Acredito que todo mundo aqui conhece alguém assim. Antigamente, o namoro expressava ao ato de cortejar a pessoa desejada sem implicar qualquer tipo de intimidade. Eu deixei grifado aí a palavra cortejar, porque existe um namoro hoje que é definido como namoro corte, namoro de corte, que é um namoro onde as pessoas não têm muitas intimidades, elas, simplificando, elas não se beijam, né? Isso era antigamente, né? As pessoas tratavam as pessoas com muito respeito, de forma que era definido isso como cortesia, como corte. Era uma pessoa muito simpática com a outra e era definido como corte. E no dicionário, o que é a definição de namoro é empenhar-se em inspirar amor a alguém, galantear e cortejar. Cortejar é tratar com muita alegria, com muito respeito, com muita simpatia. Isto era a definição de namoro antigamente e o que o nosso dicionário diz. Pode passar, por favor, irmão Alessandro. Como deve ser, então, o nosso namoro cristão? Já que a Bíblia não fala sobre namoro, só existia casado e casado, existia também o desposado, que era o tipo de noivado que é hoje, um noivado diferenciado. Eles já praticamente viviam juntos, mas não tinham relações sexuais. Tanto é que José iria deixar Maria quando soube que ela estava grávida. Eles não eram casados, eram apenas noivos. Então, como deve ser o nosso namoro? Como é que os cristãos devem namorar? Pode passar. Quero convidar a vocês que têm Bíblia, e vocês quiserem procurando aí, para não achar que eu estou inventando as coisas, então você vai lendo aí, e eu também vou lendo aqui. Então, o primeiro texto que eu quero utilizar é o Carta de Paulo a Timóteo,
capítulo de número 5 e o versículo de número 2. Eu deixei ele bem simples aí para não ocupar muito a tela, mas é como se Timóteo fizesse uma pergunta para Paulo. Paulo, como é que eu devo tratar as pessoas aqui na igreja? Como é que eu devo ter a minha relação com os mais velhos, com aqueles que são da mesma idade que eu, com as viúvas, com as mulheres? E aí Paulo vai falar. E aí eu coloquei aí um colchetes e no final do texto está escrito assim: as moças como as irmãs, com toda a pureza. Então Paulo estava dizendo a Timóteo: olha, as irmãs, ou seja, as jovens, vocês que estão aqui, devem ser tratadas como se fossem irmãs de alguém. Ou seja, eu não sou irmão da Gabriela, mas eu devo tratar a Gabriela como se fosse a minha irmã. Eu devo tratar a irmã Vanessa, a irmã que veio lá do Valo Velho, a irmã Karina, a irmã Letícia, como se fosse minha irmã. E como é que eu trato a minha irmã? Alguém que é da minha família. Eu trato com toda a pureza. Então o jovem deve tratar uma outra jovem com toda a pureza, respeitando-a como se fosse sua própria irmã. Eu vou falar algumas palavras aqui que você não está acostumado a ouvir dentro da igreja, mas é uma palestra e nós precisamos falar de forma bem clara para que não haja dúvidas. E aí eu quero usar aqui um outro texto, Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Eu estou falando aqui sobre forma de tratamento, como eu devo tratar as pessoas. Então Jesus aqui está dizendo que alguém não deve olhar para uma mulher de forma impura. E o que seria isso? Se Paulo falou que a minha irmã, as jovens devem ser tratadas como se fosse minha irmã, Jesus ele está indo mais pesado. Jesus está dizendo: qualquer que olhar com intenção impura já adulterou. E que olhar seria esse? A irmã passou lá com uma calça mais apertada e aí eu olhei para o bumbum da irmã. Isso está errado. Jesus aqui ele está dando uma advertência para isso. O irmão passou, aquele irmão que malha, já tem aquele corpo mais bonito, eu não tenho esse perigo. Aquele irmão que já tem o braço mais forte, que já anda de regatinha na rua. E aí a irmã olha para o irmão e aí já dá aquele calor na irmã. A irmã já fica toda alegre porque ela viu um homem bonito. Jesus está dizendo que essas atitudes não devem ser feitas. Eu sei que parece um pouco complicado e pesado de ouvir, mas é Jesus dizendo, não sou eu que estou dizendo. E eu concordo com Jesus, eu não sei você. Então, primeiro, eu não devo olhar para uma mulher porque ela tem um corpo bonito. Eu não devo olhar para um homem porque ele tem um corpo bonito. Eu não devo, então, tratá-lo como se fosse um deus grego ou uma deusa grega, sabe, morder o lábio quando passar. Jesus está advertindo esse tipo de atitude. Então aqui, como é que então os jovens devem tratar? Como se fosse a irmã. Eu não olho para a minha irmã com desejo no coração de tê-la como mulher. E é assim que nós temos que ser. A irmã trata o irmão com pureza. É bem verdade que você deve cuidar para que isso não seja pesado para você. A Bíblia diz, eu não coloquei aqui a referência, que os olhos são a janela da alma. Aquilo que os olhos vê, você acaba desejando, você acaba querendo. Então, cuidado com aquilo que você está olhando. Procure evitar olhar para aquilo que te atrai. Isto é carne, e carne é algo que te faz pecar. Certo? Jó capítulo 31, versículo 1. Agora é Jó dizendo, no Velho Testamento: fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa mulher virgem. Paulo está dando aqui
um relato do que ele fez. Os meus olhos não olham para uma mulher virgem. Ele fez um trato com os olhos dele. Eu não vou olhar para aquilo que me chama a atenção, por aquilo que me faz pecar, por aquilo que me faz desejar uma mulher e eu não devo desejá-la. Então aqui Jó está dando um conselho para nós. Faça tu um concerto com os seus olhos. Não fixe os seus olhos numa mulher, e nem a mulher, nem um homem. Não faça isso. Esse olhar aqui que ele está dizendo é um olhar de desejo, um olhar carnal, de desejo sexual. E você não deve ter esse tipo de olhar para com os outros. Mais um texto em Efésios, capítulo 5, versículo 3 e 4. Aqui já é Paulo de novo dizendo: mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou desrespeito, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Então Paulo aqui está dando o conselho que nós não devemos ser pessoas que praticam a impudícia. O que é impudícia? É algo que é falta de pudor, falta de moral, imoralidade e indecência. Vamos falar aqui agora sobre fala, sobre a língua. Paulo vai falar sobre beijo? Agora não. Vou falar sobre a língua. A forma de você tratar e de você falar com uma jovem. Então eu não devo ser alguém imoral. Eu não devo ser alguém que fala besteiras. Cobiça. O que é cobiça? É um desejo. Olhar para uma mulher e a desejar sem que ela seja seu cônjuge. Isso é errado. Conversação torpe. O que é conversação torpe? Sabe no WhatsApp lá, quando o menininho tá muito ousado, e aí, menina gatinha, como é que tá? Qual é a cor da sua calcinha? Conversação torpe. Calma aí. Eu falei que você vai ouvir coisas que você não está acostumado, mas é uma palestra e você deve aqui sair daqui sem dúvidas. Então, falar a cor da calcinha porque o camarada está pedindo. Posso fazer isso, Paulo? Negativo. Qual é a cor da sua cueca? Paulo aqui está condenando esta prática. Paulo aqui está dizendo que isso não deve ser feito. Calma aí, se concentra. Não vai ficar dando risada aí, porque eu não sou palhacinho. Palavras vãs. O que é palavras vãs? Ficar conversando coisas que não têm sentido nenhum. Ficar tratando uma moça com desrespeito. Ficar falando, ô, sua gostosa, delícia. A menina vai lá e começa a falar um monte de coisa para o menino. Paulo está condenando essa atitude. Ele está repreendendo. Não devem fazer isso. E de respeito, eu posso desrespeitar uma moça? De forma alguma. Coisas essas inconvenientes não devem ser feitos nunca. Paulo aqui está condenando. Então, cuidado com aquilo que você conversa lá no WhatsApp, no Facebook. Cuidado com aquilo que você está conversando com o menininho da escola, do trabalho, da faculdade. Cuidado com o tipo de conversa que você está tendo. Nós não devemos tratar as pessoas como se fossem pessoas prostitutas, vou dizer bem claro. Não é porque a pessoa está te dando liberdade que você deve fazer isso. Repreenda ela e não trate ela como ela está te tratando. Se um menino chegar para você e perguntar qual que é a cor da sua calcinha, isso aqui eu estou sendo bem simples, tá? Para não falar que quando pede nudes,
manda foto de camisola, manda foto aí quando sair do banheiro. Eu estou falando aqui por baixo. Coisas piores acontecem no Facebook. Mandar nude, então, pode? Com certeza não, meu querido. Então, Paulo aqui está nos ensinando a como você deve conversar com um jovem. Como é que eu converso com uma moça? Como é que eu converso com um moço? Ah, e se ela for minha namorada, então pode? Negativo. Independentemente se é namorada ou não. O tratamento aqui é para jovem, de jovem para jovem, de homem para mulher e de mulher para homem. Independentemente da situação, você deve tomar cuidado com esse tipo de conversa. Então, cuidado lá no seu Messenger, no seu WhatsApp, Facebook, eu não sei mais que ferramentas que tem por aí, Instagram, obrigado. Então, cuidado, não fica mandando foto da perna, vou deitar, vou botar o urso na minha perna, e eu mando foto do joelho para cima, do joelho para baixo. Isso pode? Negativo. As pernas pertencem a você e somente a você. Daqui a pouco a gente fala mais sobre toques, mas aqui é sobre a língua, como eu devo falar e como eu devo tratar uma mulher. Então, Jó diz que tratou com os olhos dele. Paulo diz que o tratamento tem que ser como se a mulher fosse sua irmã. E Jesus, ele é bem mais pesado. Se alguém olhar para uma mulher e a desejar, já adulterou no seu coração. Olha os conselhos que a Bíblia nos dá para nós que somos jovens. Pode passar, irmão Alex, por favor. Posso beijar minha namorada ou o meu namorado? Não, tio Diego, não posso beijar? Pode? Para ficar bem claro aqui para todos, eu namoro, tá? E minha namorada tá aqui, é a Gabriela. Muitas coisas do meu namoro teve que ser mudado quando eu comecei a prestar mais atenção na Bíblia, tá? Então, para ficar aqui que eu não sou nenhum santo, eu não sou aqui nenhum Deus, nenhum Papa Santidade, eu estou aprendendo junto com vocês. É claro que eu aprendi isso aqui já faz um tempo, e estou aqui ensinando por causa disso, mas nós iremos aprender algumas coisas juntos. Então, posso beijar minha namorada ou meu namorado? Vamos ver o que a Bíblia diz? Pode passar, meu querido. Provérbios capítulo 7, versículo 10 ao 13, depois 21 e do 25 ao 27. Você fica à vontade para abrir sua Bíblia, tá? Não acha que eu estou inventando nada. Vai acompanhando aí na sua tradução e vê se está certinho. Vamos lá. Aqui é Provérbios, tá? Quem escreveu foi Salomão. Eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada e irrequieta, não paravam em casa os seus pés. Foi para fora, depois pelas ruas, e ia, espreitando por todos os cantos. E chegou-se para ele e o beijou. Assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração, e não te deixes perder nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno, que desce para as câmaras da morte. Aqui é um texto muito pesado, que Salomão está contando uma história para um jovem. Ele está dando um conselho, que uma mulher saía de sua casa de forma suspeita, como se fosse uma prostituta. E ela então o beijou, ela o persuadiu. Ou seja, beijo aqui, segundo essa parte da Bíblia, e nós vamos ler outras partes, é algo que eu uso para seduzir. Eu consigo convencer uma pessoa através de um beijo.
não se desvie para os caminhos dela o teu coração. Salomão está dizendo que os caminhos de um jovem foram desviados pelos lábios de uma moça. A moça o beijou de forma que ele ficou excitado, ele ficou mole, tudo que ele pensava mudou, e esta moça o convenceu a ir para as câmaras da morte. Câmaras é algo que Salomão utilizava para dormir com as mulheres que eram as suas concubinas. Salomão tinha a sua mulher e essa tinha um quarto, mas as câmaras eram utilizadas pelas prostitutas. Então, Salomão está dando o conselho: cuidado com os lábios de uma mulher astuta. Cuidado com o beijo. Então é só a mulher que beija o homem. Negativo. O homem também consegue convencer uma mulher através do beijo. E aí fica atiçando a moça, e também a moça fica atiçando o jovem, e aí faz você perder toda a sua graça, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você aprendeu a não fazer, você agora deixa tudo de lá, porque você está excitado por um beijo. Vamos ler mais um texto. Provérbios capítulo 5, versículo do 3 até o 6. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargo, como absinto, agudo como a espada e de 2 gumes. Seus pés descem para a morte, e seus passos estão impregnados do inferno. Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. De novo aqui Salomão está mandando tomar cuidado com os lábios de uma mulher. Ele está dando conselho a um homem. Mas não pense que é só a mulher que faz isso. Não seja tu machista a achar que é a mulher que está errada. Negativo. Aqui a Bíblia está falando de um conselho que Salomão estava dando a um jovem, mas se fosse para uma moça, seria a mesma coisa. Cuidado com os lábios de um rapaz aí bonitinho, que parece que é todo apertadinho, que faz uma academia. Tome cuidado com os lábios desse homem. Cantares capítulo 8, versículo de número 1. Quem me dera que foras meu irmão, e que tivesse amamentado os seios de minha mãe, quando te achasse na rua, beijar-te-ia e não me desprezariam. Interessante esse texto. Esse é o que eu mais gosto. Deixei ele por último. Olha o que acontece. Tratamentos de um irmão com uma irmã poderia então ter um beijo que eles chamavam, esqueci a palavra, ósculos santos. Tá certo, pastor? Obrigado, pastor Atevaldo. Então, ósculos santos. Então, um irmão beijava a sua irmã, um selinho, porque isso era permitido, porque eles eram irmãos. Olha o que a Sulamita está dizendo. Quem me dera que Salomão fosse meu irmão, porque eu ia poder encontrar ele na rua, ou seja, em qualquer lugar, no campo, na praça, e ela poderia dar um beijo nele e ninguém iria desprezá-la por causa disso. Então olha o que a Bíblia está falando sobre beijo. Olha o que a Bíblia está falando sobre beijo. É algo que é desprezado pela sociedade. As pessoas desprezavam quem se beijava pela rua. Nos versos anteriores, isso era coisa de prostituta fazer para convencer o homem de deitar com ela. Ela, claro, era uma profissão, queria dinheiro, então ela seduzia o homem através do lábio e assim ela ganhava dinheiro. E aqui em Cantares, capítulo 8, presta atenção. Achastes na rua, beijar-te-ia e não me desprezariam. De novo, Paulo, posso beijar minha namorada? Posso beijar o meu namorado? Qual é o sentido do beijo que você quer dar na sua namorada ou no seu namorado?
É um beijo para seduzi-lo? É um beijo para seduzi-la? Você quer ficar excitado? Você quer ficar excitada? Então não beije. Beijo aqui era coisa de irmãos fazerem, como cumprimento. Oi, tudo bem? Como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma festa. Então eles se beijavam por causa disso, como cumprimento. Eu não estou aqui repreendendo você de beijar a sua namorada ou você de beijar seu namorado. Mas se for beijar para ficar atiçado ou atiçada, para vocês ficarem mais alegres, mais quentes, negativo. Isto é pecado. A Bíblia está dizendo. Então, cuidado com o beijo. Cuidado com os lábios. E nem estou falando aqui de ficar, porque isso é coisa muito mais grave, que você não deve fazer nunca na sua vida. Ficar é coisa de gente descompromissada com a palavra. Crente namora para o casamento. Então nada de beijar por aí ninguém na escola, na faculdade, e ainda assim no seu namoro, tome cuidado com esse negócio de beijo, ok? Pode passar, meu querido. Namoro não é petisco de casamento. Agora vai ficar estreito. Se até aqui não estava, agora vai ficar bravo. Namoro não é algo que você fala, estou namorando. Aí, já que eu namoro, posso beijar minha namorada demasiadamente e a minha mão pode correr pelo corpo dela todo. Namoro não é petisco de casamento. Vamos entender o porquê. Pode passar, meu querido. Ezequiel, capítulo de número 23, versículo 2, 3 e o 8. Preste atenção. Filho do homem, houve duas mulheres, aqui então é uma história. Houve duas mulheres, filha da mesma mãe, ou seja, irmãs. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Olha só, e ali foram apertados os seus peitos, ou se você quiser, seios. E ali foram apalpados os seios da sua virgindade, e não deixou as suas impudícias que trouxe do Egito, pois muitos se deitaram com ela na sua mocidade, e apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudícia. Aqui não é um conselho, aqui é uma história que o profeta Ezequiel está simbolizando a nação de Israel. Ele está querendo explicar para os israelitas que eles estavam sendo comparados com uma mulher que teve seus seios apalpados na sua virgindade. É Deus olhando para o povo e vendo o povo como se fosse uma prostituta. E ninguém dá valor a uma prostituta. Aqui Ezequiel está dando uma advertência pesada. Então, se uma prostituta tem os seus seios apalpados, se esta é a forma que uma prostituta faz, então, Paulo, eu que já namoro há 5 anos, há 6 anos, já tenho bastante tempo de namoro, ou até mesmo que estou noivo, eu posso então passar a minha mão pelo corpo da minha namorada? Negativo. Mas aí parece que é só da mulher, né? Coitada da mulher. E o homem, será que pode ter o seu pênis apalpado por uma mulher? Negativo. Passar a mão na barriguinha do menino lá que é tanquinho? Eu tenho uma barriguinha tanquinho aqui, bastante. Então posso passar a mão na barriga do meu querido, acariciá-lo de forma mais íntima? Posso? Não. Negativo. Cuidado com a sua mão. Cuidado você com o seu corpo. Né? Tá tendo lá um momento de intimidade com o namorado, com a namorada, e aí o rapaz é ligeiro, o rapaz é esperto, começou a descer a mão pelo seu quadril, apalpando a sua bunda, o seu bumbum.
Você deve deixar? Negativo. Repreenda ele. Repreenda esse rapaz. E a moça também, que é assanhada e quer passar a mão no rapaz, não deixe. Isso não é coisa para nós que somos cristãos. Embora nós estamos vendo isso nas ruas. Eu estava no metrô, o rapaz estava subindo a escada rolante com a sua namorada, a mão do rapaz estava apertando a bunda da moça em plena estação lotada de gente. O padrão da sociedade é esse, que você trate as pessoas como se fossem prostitutas, sem valor nenhum. Só que você foi comprada com o sangue de Jesus Cristo. E você não deve deixar que seu corpo seja tratado como lixo. Isso não é para nós que somos crentes. Embora pareça normal para os padrões da sociedade, isso não é coisa para nós. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Honrado seja entre todo o matrimônio o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus o julgará. Esse texto aqui é mais usado sobre casamento ou sexualidade. Mas aqui a palavra mácula é um leito sem ferida. É um leito que não tem problemas. E só não tem isso aqui quem é casado. Quem não é casado não deve ter relações sexuais com uma mulher ou com um homem. Isso não deve. Porém, eles se dão à prostituição e adultérios. E aqui Paulo já dá logo a sentença. Deus o julgará. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8 e 9. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Como é que Paulo era? Paulo era solteiro. É bom que permaneçam como eu sou solteiro. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. O que é abrasar-se? Parece que vem da palavra brasa, que é quente, que é algo que foi tirado do fogo e está quente. Então, o que é esse termo abrasar-se? É não ficar esquentando, é não ficar se empolgando muito no seu namoro. Você não pode transar antes do casamento. Então não fique se esquentando, não fique se beijando para dar aquele clima, aquele tchan no seu namoro. Isso não se deve. E eu vou mais a fundo. Não é eu que vou falar sobre isso, daqui a pouco o pastor vai falar, mas aqui também encaixa a masturbação, coisa que nós também não devemos fazer, tanto o homem quanto a mulher. Então, cuidado. Eu não vou entrar muito nesse detalhe porque já não é o meu tema. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 5. Porque esta é a vontade de Deus e a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituições, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Então aqui Paulo está dizendo aos irmãos lá na igreja de Tessalônica que devem se afastar da prostituição. Prostituição era coisa dos gentios. O que era esses gentios? Para eles naquela época são pessoas que não eram filhos de Deus. Depois esse termo foi mudado e gentios é todo aquele que não é judeu. Eu e você somos um gentio. Mas nesse termo aqui que Paulo está usando, gentio era a nação não eleita. Não eram considerados filhos de Deus. E como eles não eram filhos de Deus, faziam o que eles queriam com o seu corpo. Davam e se davam. Eles deixavam que tocassem, que beijassem, que podia ter relações antes do casamento. Este era o padrão da sociedade naquela época. Então Paulo está repreendendo mais uma vez esta situação. Certo? Pode passar, meu querido. Não entregue o corpo
para quem não lhe entregou a vida. Não entregue o seu corpo para quem não lhe entregou a vida. Isso aqui é o maior conselho que você pode receber no dia de hoje. A minha palestra se resume nesta frase: não entregue o seu corpo para quem não lhe entregou a vida. Ok? Com quem eu devo namorar? Primeiro, não namore alguém que não serve a Deus. Você deve ver Deus na vida do seu companheiro ou companheira. Você deve conhecer muito bem quem pretende namorar. E aqui uma frase que os meninos vão gostar, porque nós homens sofremos muito com isso. As meninas não querem namorar os amigos. Ah, ele é só meu amiguinho, ele é só meu amigo. E aí eu já sofri isso, o homem ele sofre nessa hora. Mas olha o conselho para você: conheça para namorar e não namore para conhecer. Se você for namorar alguém que você não conhece, você vai ver coisas estranhas, que aí pode ser que você erre durante o seu namoro. O rapazinho, ele parece crente, ele até usa um terno, uma gravata, ele até prega, ele canta, ele toca na igreja, ele é uma bênção, ele tira oferta, mas na hora de namorar ele não sabe fazer as coisas direito, ele quer passar a mão no seu corpo, e aí está errado, você não deve deixar. Então é muito mais fácil e é muito mais inteligente namorar alguém que você conhece. E este conhecer aqui é muito profundo. É conhecer dentro da casa dele. É conhecer os amigos. É conhecer o que ele faz no seu dia a dia. Então tome cuidado. Não fique namorando qualquer um. Ah, é bonito, chegou agora na igreja, tal, pá. Vou namorar o rapaz. Alto lá. Uma moça chegou agora, ela já está regindo as crianças, é uma bênção, dá aula na escola dominical, ela evangeliza comigo, ela canta, Deus brada lá do céu quando a moça canta, vou pedir a moça em namoro. Cuidado, rapaz, não é bem assim que as coisas funcionam. Você deve conhecer a pessoa primeiro para namorar. Eu vou dar aqui um exemplo. A minha namorada, eu a conheci em abril e fui pedir para namorar com ela em setembro. E nesse período, nós andamos muito juntos. Ah, Paulo, dei uns beijos na Gabi, então, negativo. Estou mentindo? Nós saíamos para a igreja, nós saíamos para comer, mas sempre nós íamos para a igreja. Eu vi que a Gabriela era alguém que gostava de ir para a igreja. A Gabriela viu em mim alguém que gostava de ir para a igreja. A Gabriela foi comigo, a primeira vez que eu vi a Gabriela, foi indo para um congresso de jovens. Olha que benção. Não estava indo passear numa balada, num shopping, num cinema. Não que você não deva fazer isso. Você deve fazer isso sim. Mas eu não conhecia a Gabriela, né, por aí de bobeira. Nós conhecemos na igreja. E estamos na igreja até hoje. Então o primeiro beijo que eu dei na Gabriela foi em setembro. E logo em seguida eu pedi para namorar com ela. Eu não vou deixar essa varoa passar, eu vou logo abraçar. Foi isso que eu fiz. Mas eu já conhecia a Gabriela. Não foi amor à primeira vista, não. Ah, eu vi aquela moça bonita, já vou pegar o WhatsApp, chegar em casa, mandar um textão para ela. Deus me revelou que ela é minha varoa, vou pedir para namorar com ela agora. Negativo. Não é assim que as coisas funcionam. Primeiro você conhece. Ande com ele, ande com ela, vê se é uma moça de oração, vê se é um moço de oração, porque cantar, pregar, isso aí parece fácil, mas orar é que não é. Orar é coisa de crente realmente. Então ande, conheça, observe bem dentro de casa como é que a pessoa trata a mãe, os pais, e aí sim você prossegue num relacionamento. Pode passar, meu querido. Conselhos para pais e filhos. Eu já vou terminar aqui. O conselhos da história de Abraão e Isaac.
uma história muito bonita que traz muitos ensinamentos para nós. É o capítulo todo 24 de Gênesis. Anote aí. Bem verdade que você já ouviu muitas pregações e ensinamentos sobre esse texto. Mas vamos lá. Primeiro, não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus. Aqui é Abraão dizendo para um servo. Acreditam que esse servo é Eliezer, mas a Bíblia não escreve o nome deste servo no capítulo 24, mas provavelmente é Eliezer. Então aqui é Abraão falando para um homem que ele deveria buscar um filho, uma mulher para o seu filho, ou seja, estava na hora de casar. Mas não deve ser qualquer uma. Não olhe para a mulher mais bonita que você vê e traga para casa. Negativo. Não tome uma mulher das filhas dos cananeus, uma mulher cananeia. O que é isso, Paulo? Traduzindo para a nossa linguagem, aqui no ano de 2019, é uma mulher que não é crente, uma mulher que não segue os padrões bíblicos. Isso aqui é tanto para o homem quanto para a mulher. Não namore alguém só porque é bonito. Não namore alguém pela aparência, por como ela se veste, porque ela usa um saltão 14 centímetros. Tem? Tem? Tem um saltão bonito, cabelo cacheado ou liso, luzes. O camarada usa uma roupa bem coladinha, ele faz academia, bonitão, vou namorar. Tome cuidado. Namore alguém que é crente. Namore alguém que sirva a Deus. Cuidado com o jugo desigual. O que é esse jugo? É algo que era usado para puxar os animais. Então, se você pegava um boi muito grande e um boi menorzinho, o boi grande ele arrastava o boi pequeno, machucava, chegava até a matar. Então, nenhum fazendeiro colocava jugo desigual nos seus animais, porque o mais forte ia matar o mais novo. Ou então o mais novo ia puxar a carga, ele ainda ser puxado pelo boi mais forte. Então cuidado com o jugo desigual. Alguém que serve a Deus e alguém que não serve, isso atrapalha e isso pode te matar. Segundo, irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás para o meu filho Isaque. O homem deve ir atrás da sua mulher. Essa parentela aqui é alguém que está perto, fala de uma intimidade, fala de conceito, Não é porque você viu uma mulher regendo que você acha que ela é crente. Não é porque você viu o homem cantando que você acha que ele é crente. Tome cuidado. Abraão aqui está se preocupando porque a mulher não deve ser qualquer uma. Além de não ser cananeia, deve ser de perto, deve ser da família, deve ser alguém que está próximo, assim como nós estamos aqui. Deve ser alguém que convive nos mesmos ambientes esses a Bíblia, a oração, a igreja, a comunhão, a Santa Ceia, deve ser esses padrões. Gênesis capítulo 2, versículo 24, dá a obrigatoriedade do homem buscar a mulher, e não a mulher buscar um homem. Mas é bem verdade que existem muitos homens frouxos por aí, e a mulher ela tem que ir atrás, tem que dar umas indiretas. Mas a Bíblia dá esta obrigação ao homem, um homem que deve correr atrás da mulher. Mas não se preocupe, se você vê que o homem está meio lento, meio lerdo, vai atrás dele, você não estará errado. Terceiro, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Aqui o servo já achou uma mulher. E como é que ele achou ela? Em casa, no Facebook, no Instagram. Achou a moça fazendo nada em casa? Não, achou a moça trabalhando. Ela saía com o seu cântaro na mão. Era uma mulher que era ocupada e não desocupada. Você não deve namorar alguém que é desocupado, alguém que é perdido, que não faz nada. Um termo chulo aqui, se o pastor me permite, vagabundo. Você deve tomar cuidado com quem você deve se relacionar.
Aqui um servo achou uma mulher que estava trabalhando. Quarto, eu sou filha de e lugar para passar a noite. A mulher tinha referência na sua família. Ela tinha uma família, era uma moça de lar. Eu sou filha de. Ela sabia de quem era filha. Não era qualquer uma mulher perdida. Paulo, não posso namorar uma órfã que perdeu os pais? Não é isso. Aqui você deve tomar cuidado com quem você namora. Alguém que deve ter padrões familiares. Ela respondeu, eu irei. Embora seja conselho dos pais, os filhos devem escolher. Aqui Abraão está escolhendo uma moça para o seu filho. O seu pai não vai escolher o seu namorado, o seu pai não vai escolher a sua namorada, mas eles devem aconselhar a você fazer aquilo que é certo. Ouça o seu pai e ouça a sua mamãe. Sexto, Isaac sair a orar. A mulher conheceu Isaac vindo da oração. Não era também qualquer menino, não era qualquer homem. Sétimo, era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca. Gênesis capítulo 25 e o versículo 20. Qual que é a idade certa para namorar, Paulo? Não tem idade certa para namorar, mas você deve namorar um homem quando você for uma mulher. E mulher, você deve namorar um homem quando você for uma mulher. Então, se você é uma menina, não tem que namorar. Se você ainda é um jovem, não tem que namorar. E o namoro cristão é para o casamento. A gente não namora por namorar. Ah, eu vou namorar aqui, se não der certo, termino, beleza. Não. A gente deve namorar quando estiver pronto para o casamento. Aqui algumas referências que eu deixei. Eu encerro aqui